Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais. Eu sou o Jasniel Krause, você está no Teofilia e hoje é dia de falarmos sobre Roger Scruton. O livro em questão é Uma Filosofia Política, Argumentos para o Conservadorismo. O livro é publicado pela E-Realizações em 2017. Originalmente ele foi publicado em 2006, então houve aí um tempo considerável, né, até a publicação, a tradução dele em português. E ele faz parte de uma coleção chamada Abertura Cultural. Tá? Então é um livro constante, assim, numa coleção de publicações. Um dos primeiros comentários que eu gostaria de fazer a respeito do livro é que, para mim, particularmente, eu penso que ele enganou um pouco no título, sabe? Eu esperava, assim, digamos, argumentos que mostrassem por que nós deveríamos escolher pelo conservadorismo, né? Porque o conservadorismo é melhor do que outras visões políticas, enfim. E não foi bem isso que, na minha percepção, eu encontrei. Né? O livro ele vai abarcar assim, vários assuntos diferentes, desde de ambientalismo, de história, enfim, e colocar a posição conservadora. Então foi um pouco diferente do que eu imaginei que seria. Nem por isso é um livro ruim, só é diferente do que eu imaginei que seria. Nós vamos ver aí muita coisa legal, muita coisa interessantíssima posta aqui por Roger Scruton nesse livro. E sem mais delongas, vamos comentar cada um dos pontos mais pertinentes, mais interessantes de uma filosofia política de Roger Scruton. Primeiramente, a própria introdução. Na página 9, nós encontramos a seguinte citação. Portanto, aos olhos de seus críticos, o conservadorismo parecerá condenado ao fracasso por não ser nada mais que uma tentativa de fuga da segunda lei da termodinâmica, que é a entropia, que diz que em um sistema fechado tudo tende sempre à desordem. A entropia cresce constantemente e todo sistema, todo organismo, toda a ordem espontânea se tornarão aleatórios a longo prazo, ou seja, o aumento da desordem. Todavia, ainda que seja verdade, isso não fará com que o conservadorismo, como prática política, se torne fútil. Da mesma forma que a medicina não se torna fútil simplesmente porque, segundo as famosas palavras de Keynes, a longo prazo todos morreremos. Em vez disso, deveríamos reconhecer a sabedoria contida no conciso resumo que Lord Salisbury fazia de sua filosofia e aceitar que demora é vida. O conservadorismo é a política da demora, cujo propósito é preservar a existência enquanto for possível, da vida e da saúde de um organismo social. Então demora não no sentido dos correios, né? Mas demora no sentido da preservação, da demora desse aumento da desordem, né? Da demora do prosseguimento da entropia, né? Se nós podemos usar aí isso que é uma lei, na verdade, da termodinâmica, né? Então, da relação de temperaturas, mas a gente pode aplicar isso também, né, nas sociedades, né, no tecido social. Então, vamos chamar aí de entropia também, né? Então, o conservadorismo vai se esforçar em demorar essa entropia, né? Em manter a ordem, manter a paz nesse tecido social, né? Manter as tradições e enfim. Aí vamos para o capítulo de número 1, que se chama Conservando as Nações. E aí eu passo a ler uma citação da página 11, logo no início do capítulo. As democracias devem sua existência às lealdades nacionais. Lealdades que, supostamente, são compartilhadas pelo governo e pela oposição, por todos os partidos políticos e pelo eleitorado como um todo. Onde quer que a experiência de nacionalidade seja fraca ou inexistente, a democracia não consegue criar raízes. E aí a gente vê um bocado de gente
criticando aí as questões, né, de nacionalismo. Não nacionalismo no sentido... Bom, o Scruton ainda vai apresentar isso como um sentido patológico, né, um sentido assim como experimentamos no nazismo, coisa assim. Não, mas esse sentimento de patriotismo, de coisa assim, a gente... Não, o pessoal anda criticando bastante esse sentido, e ironicamente em defesa da democracia, né? Isso que é o mais irônico do negócio. Mas enfim. Porque sem lealdade nacional, a oposição se torna ameaça ao governo e as discordâncias políticas não criam pontos comuns. No entanto, em toda parte a ideia de nação está sendo atacada, ou é menosprezada por ser considerada uma forma primitiva de unidade social, ou é até condenada como causa de guerra e conflito, que deve ser destruída e substituída por formas de jurisdição mais sofisticadas e universais. Isso aqui me lembrou o Richard Dawkins, que ele vai acusar que é a religião a causa de guerras e conflitos e tudo mais, e também a nacionalidade pode ser aí atribuída, né, a essas causas de guerras e portanto deveria se acabar com tudo isso, enfim. Vamos para a página de número 13. Em segundo, identifica a normalidade do Estado Nacional com suas versões patológicas, aquilo que eu me referia, né? A gente não pode confundir as coisas, né? Tal como Chesterton discorreu de forma genérica sobre o patriotismo, condená-lo porque as pessoas vão à guerra por razões patrióticas é como condenar o amor porque alguns relacionamentos resultam em assassinato. O Estado Nacional não deveria ser confundido com a França da época da Revolução, nem com a Alemanha em seu delírio do século passado, porque essas nações enlouqueceram e nelas as fontes da paz civil foram envenenadas e o organismo social foi colonizado pelo ódio, pelo ressentimento e pelo medo. E aí um pouquinho depois, o nacionalismo é uma patologia da lealdade nacional, não a sua condição normal. Né? Então, quando a gente vê esses experimentos aí de nacionalismo, num sentido assim idólatra da coisa, essa é a versão patológica, essa é a versão extremada do negócio. Patologia é o estudo sobre os patos. Não, é brincadeira. Agora vamos para a página de número 15. Na página de número 15, ele tem uma citação aqui de Fausto, que eu achei muito interessante. Eu tenho aqui a obra Fausto, né, um volume duplo, né, uma das grandes obras, um dos grandes clássicos da literatura alemã, né, vale a pena dar uma conferida também. Essa daqui é uma edição bilíngue, né, tanto em alemão quanto em português, que é uma baita obra aí, ilustrada e tudo mais, bem interessante. Vai ter o link de todos esses livros aqui na descrição do vídeo, né? Se tiver interesse aí na aquisição, adquiram a partir dos nossos links do Teofilia, que assim você dá uma mão pra gente aí também, tá certo? E a citação de Fausto é a seguinte: o que herdaste de teus pais faz por merecer para possuí-lo. Eu achei assim, inspirador, né? Até me remete a aquele filme, né? O Resgate do Soldado Ryan, no final, quando então o capitão está lá morrendo, ele tendo salvo, né, a vida do próprio soldado Ryan, ele diz, né, faça por merecer, ou faça valer a pena, alguma coisa nesse sentido, né, cara? Então isso nos dá um ar de desafio, né, de viver a vida de forma a merecer a herança cultural que nós recebemos, né, a criação toda, né, que nós recebemos, né, isso eu achei muito interessante essa citação. Mas vamos logo para a página de número 24. Lá nós encontramos o seguinte: o processo da mão invisível agora, né, economia, né, Adam Smith, discutido de modo tão esclarecedor por Adam Smith, depende de um quadro institucional e é secretamente guiado por ele. Sob o primado da lei, por exemplo, a livre interação entre indivíduos resultará numa economia
de mercado. Todavia, no vácuo legal da Rússia pós-comunista, essa livre interação deu origem a uma economia controlada por gangsters, tá certo? Então, embora nós conservadores temos alguns pontos em comum aí com o pessoal dos libertários, né, essa ideia de uma livre economia, né, sem a intervenção estatal, né, limitando preços, esse tipo de coisa, mas nós também precisamos de um Estado, de um tecido social ordenado, de um tecido social que jaz em paz, né? E isso, por sua vez, então nós não abrimos mão do Estado, né? Nós não abrimos mão do que Lutero vai chamar da mão esquerda de Deus, né? Que impõe a espada para manter a paz e a ordem. Claro, a gente não vai colocar o mercado nas mãos do Estado, né? O que o Estado faz é manter as coisas, o ambiente fluindo, né? A máquina girando. E aí sim a intervenção, a interação livre de mercados, a interação livre de pessoas que querem comprar, pessoas que querem vender, enfim, que vai gerar a economia de mercado mesmo, tá? Página 26 e 27 ele volta a falar sobre o nacionalismo. Elas não apenas exigem uma deificação idólatra da nação, elevando-a muito acima do povo do qual ela é composta, mas fazem isso com o objetivo de punir, excluir e ameaçar, não de facilitar a cidadania e garantir a paz. Neste caso, a nação é deificada e usada para intimidar seus membros, para purificar o lar comum daqueles que são acusados de profaná-lo. E está sendo preparado o caminho para a abolição de toda a restrição legal e da destruição do primado da lei territorial. Em suma, esse tipo de nacionalismo não é uma lealdade nacional, mas uma lealdade religiosa disfarçada de territorial. Tá? E isso fica então para aqueles que criticam as questões aí de um patriotismo saudável. Capítulo de número 2, preservando a natureza. Então, aquelas questões de ecologia e tudo, mas como é que é a posição conservadora? A gente vai sair destruindo tudo só porque tem alguns esquerdistas militantes aí que defendem umas questões estranhas, né? Qual a postura do conservador, né? Conservar até se associa nos termos, né? Vamos para a página 47. Os ambientalistas contemporâneos têm consciência do dano ecológico causado pelo socialismo revolucionário, a coletivização forçada, a industrialização frenética e planos enormes para deslocar populações, rios e paisagens inteiras que vimos na União Soviética e na China. Tá? Isso aqui assim, não é simplesmente uma apologética conservadora, uma apologética anticomunista ou coisa assim, é a história, tá? É a história. Isso aqui pode ser verificado um pouco nesse livro aqui, eu li recentemente por conta das aulas de administração que eu leciono, tá? É Mastodontes, a história da fábrica e a construção do mundo moderno, onde ele também vai falar sobre a industrialização do mundo comunista, né? Da União Soviética e tudo mais, como lá também isso se deu, né? Porque é muito comum que vão associar logo isso lá com uma revolução industrial, com capitalismo, com não sei o que. Cara, a União Soviética teve muito disso aí, né? E lá gerou muito problema, né? E passamos para a página seguinte, página 48. No entanto, se a economia de mercado for abolida, como é o plano aí, né, dos marxistas, dos socialistas, aqui, mané, livre mercado, né, o Estado tem que estar lá definindo tudo, né, é o Estado quem sabe das coisas, as pessoas não sabem nada, né. O resultado normal será o surgimento de empreendimentos igualmente grandes e destrutivos, mas que, por estarem nas mãos do Estado, normalmente não darão ouvidos a nenhum poder soberano que possa limitar suas predações. Portanto, uma resposta conservadora plausível não é defender a liberdade econômica a todo custo,
mas reconhecer os custos da liberdade econômica e adotar todas as medidas necessárias para reduzi-los, esses custos da liberdade. Precisamos da livre iniciativa, mas também precisamos de um primado da lei que a limite. Quando o empreendimento é prerrogativa do Estado, a entidade que controla a lei é a mesma que tem a razão mais poderosa para evadir-se dela. Explicação suficiente, parece-me, para a catástrofe ecológica causada pelos economistas socialistas, né? Então, quando o Estado só precisa responder a ele próprio, quais são os limites, então? Percebe? Então, quando nós temos um mercado de livre iniciativa, né, de iniciativas privadas, livres, pessoas que decidiram abrir a vendinha, que decidiram fazer uma oficina, que decidiram ter uma transportadora, né, e um Estado, então, que impõe certos limites, né, disso, que mantém a coisa fluindo, né, que tem essa obrigação, as coisas tendem a fluir muito melhor do que se a gente simplesmente abolir a iniciativa privada, abole o mercado livre e coloca tudo nas mãos do Estado, que daí não precisa responder a ninguém, só a ele próprio. Então, como é que você vai confiar dessa forma? Isso não é praticável, né? Ou melhor, às vezes que isso foi praticado, deu ruim. Os exemplos da história aí. Vamos para a página 52 e 53. Uma citação um pouco longa, mas é interessantíssima. Passo a ler. Parece-me que a maior fraqueza no ambientalismo radical tem sido seu fracasso em explorar a questão da motivação humana. Há uma razão preponderante para a degradação do meio ambiente, o desejo humano. Sabe aquela história do Chesterton? Quando perguntam para ele qual é o grande problema do mundo, ele fala... né, algo semelhante a isso, por aí, é o desejo humano a causa disso tudo. Nas regiões mais ricas do mundo, as pessoas são muitas, preocupam-se bastante com a mobilidade e são ávidas por satisfazer cada um de seus desejos. São muito indiferentes a respeito do estrago causado por elas e estão demasiadamente preparadas, segundo o jargão econômico, para exteriorizar seus gastos. A maioria de nossos problemas ambientais são casos particulares desse problema geral. E o problema pode ser descrito de modo mais simples como o triunfo do desejo sobre a moderação. Ele só poderá ser resolvido quando a moderação prevalecer sobre o desejo. Em outras palavras, somente quando as pessoas tiverem reaprendido o hábito do sacrifício, as pessoas se sacrificam pelo quê? Pelas coisas que amam. E quando esses sacrifícios beneficiam o nascituro, quando são feitos pelos mortos. Pelos mortos aqui no sentido de que a nossa geração vai passar. E se nós fizermos sacrifícios no sentido de eu não preciso ficar satisfazendo cada uma das minhas vontades, né? Esse consumismo exacerbado que nós experimentamos, então os nascituros, aqueles que ainda virão, as gerações seguintes serão beneficiadas lá pelo nosso sacrifício aqui. Quando nós já tivermos ido, quando nós sermos os mortos, é aí então que os futuros estarão sendo beneficiados com os nossos sacrifícios de manter a natureza intacta. Há, na esquerda, uma tendência a escolher os grandes agentes do mercado como principais culpados, né? Não eu, ele, né? O inferno são os outros, diria Jean-Paul Sartre. Então, os principais culpados imputam o crime ambiental àqueles petroleiras, fabricantes de motores, empresas de desmatamento, agronegócios, supermercados, que lucram com a exportação de suas despesas para as gerações futuras, né? Então a gente lucra hoje, os danos da natureza, né? As despesas disso então fica para as gerações futuras, né? Eles que se resolvam lá depois com as crises ambientais, né? Mas isso significa confundir o efeito com a causa.
No mercado livre, essas modalidades de geração de dinheiro surgem por meio de uma mão invisível, com base em escolhas feitas por todos nós. A demanda por carros, petróleo, comida barata e luxos dispensáveis é a verdadeira causa das indústrias que fornecem essas coisas. Esse é um princípio que eu ensino constantemente para os meus alunos. É nós enquanto mercado, que fazemos a máquina girar. Se nós compramos, o mercado oferece. Claro, ele tenta nos convencer, mas não nos obriga a nada, ele não pode fazê-lo. Então ele tenta convencer a partir do marketing e nós nos deixamos ou não convencer. Então se nós compramos, o mercado oferece. Se nós deixamos de procurar, o mercado simplesmente vai falir. Não é porque mais a loja vender, não é porque a transportadora transportar o item, não é porque a empresa extratora dos minérios, né, ou enfim, da matéria-prima na natureza extrair, porque a máquina simplesmente parou, a cadeia de suprimentos simplesmente parou. E nós temos esse poder, né? Enquanto mercado, enquanto mão invisível, para usar os termos aí de Adam Smith, tá? Então a culpa é nossa e nós devemos tomar ela sobre nós. É na ação pessoal que é possível alguma mudança. Na ação individual, né? Nas pequenas ações do dia a dia é que é possível alguma coisa. Uma economia livre é aquela guiada pela demanda individual. A solução adequada não é a socialista, isso é, a abolição da economia livre, já que isso apenas coloca o grande poder econômico nas mãos de burocratas irresponsáveis que igualmente estão no negócio de exportação de seus custos. Eles também estão nem aí e também vão ferrar com o ambiente, vão jogar o custo, né, as crises ambientais lá para as gerações futuras. A solução é a retificação das nossas demandas, de modo que nós mesmos possamos arcar com os custos delas. Em suma, precisamos mudar nossa vida. E só poderemos mudá-la se tivermos uma motivação para fazê-lo. Uma motivação suficientemente forte para reprimir os nossos desejos, tá? E eu penso que ninguém melhor do que os conservadores, que têm esse sentimento de amor para com as futuras gerações, é o contrato burkiniano, né, dos mortos, né, de que nós temos a tradição herdada e nós também legamos a geração, não nos mortos no sentido, né, por favor, de espiritismo, de comunicação com os mortos, não nesse sentido, né, mas essa linha de que nós ouvimos a tradição, nós aprendemos com eles, né, e nós mantemos aquele ensino, aquela tradição e passamos para a geração futuras. Como você vai esperar isso de alguém que quer matar as crianças dentro ainda do ventre da mãe, né? Não há amor ali pelas gerações futuras, então isso tem que depender de nós. Tá? É de nós que haverá essa motivação para o sacrifício pessoal em nome das futuras gerações, né? Os progressistas estão muito mais dispostos em sacrificar as futuras gerações em nome do seu próprio prazer atual e momentâneo. E a defesa da discriminação do aborto é o ápice dessa militância. O capítulo de número 3 vai falar sobre o veganismo e chama-se Alimentando-nos de nossos amigos. Eu não cheguei assim a sublinhar uma citação, é um assunto que não me apetece muito, sabe? Mas ele comenta no sentido de que uma vaca, um porco, uma coisa assim que nós criamos para o consumo, ele, numa fazenda aí de uma criação normal, ele terá uma vida muito melhor do que teria na natureza, que é um lugar de predação, né? Um lugar de caçar o alimento, né? E de ser caçado. Então ele terá uma vida muito mais tranquila, uma morte rápida por conta ali de ser abatido para o consumo. E se não fosse o mercado, ele sequer seria criado, ele sequer existiria.
né? Então ele coloca nesse sentido de que se o mundo abraçasse a questão do veganismo, então simplesmente as vacas desapareceriam, né? Enfim, então eles dependem para ter uma vida relativamente confortável, né? Uma morte rápida, uma coisa muito mais interessante do que a própria natureza os daria, e eles dependem então de que nós os comamos no fim das contas, né? Enfim, é basicamente isso. Eu não cheguei a sublinhar assim, nenhuma citação nem nada disso. Vamos agora para o capítulo de número 4, que se chama Morrendo Tranquilamente. Neste capítulo ele vai tratar então sobre o assunto da eutanásia. Pois é, isso também é assunto no livro aqui de Scruton. E lá na página 94 há uma citação um pouco longa, mas muito interessante. Eu passo a ler. As visões científica e religiosa podem ser conciliadas, embora com dificuldade, em uma única consciência. Você pode acreditar que o destino da alma humana, visto da perspectiva religiosa, tem pouco ou nada a ver com o destino do corpo humano, visto da perspectiva da ciência. Entretanto, geralmente se entende que a visão científica mina e substitui a perspectiva religiosa e que quando as pessoas a aceitam, acham difícil acreditar em vida após a morte. Então, começam a aceitar a perda provocada pela morte como algo absoluto e permanente. Em resposta a isso, protegem-se contra o sofrimento. Uma perda permanente de algo precioso é difícil de suportar. Desvalorizando a vida humana, você consegue tornar mais fácil a aceitação da perda dela. Paradoxalmente, a perspectiva científica, que parece restituir o arguilhão da morte, levou a uma diminuição de nossas lamentações e uma disposição de tratar a morte com mais leveza. É interessante, né? Paulo vai questionar, né, onde está a morte, o seu aguilhão, né? Porque a morte teria sido vencida então por Cristo, né, que ressuscita e tudo mais. E aí Scruton, comentando essa perspectiva mais naturalista da ciência, essa perspectiva de que não, né, a morte é o fim absoluto de todas as coisas para aquele que vive, então ele meio que devolve esse aguilhão para a morte, e a fim de auxiliar a pessoa a suportar o peso dessa perda da morte. Ele tenta então minimizar o valor da própria vida humana. Então é uma coisa de não tanto valor assim que é perdida. Além disso, a ciência que esclarece fatos mistifica valores. É difícil para alguém que adota a mentalidade recomendada por Richard Dawkins, que nós temos aí a resenha bem recente de Deus um Delírio, aqui no Teofilia, encontrar qualquer outra base para a moralidade além da análise custo-benefício dos utilitaristas. Uma postura calculista diante da morte toma o lugar do respeito sagrado que por tanto tempo encheu nossos pensamentos de proibições. E começa a parecer irracional ou mesmo imoral privar os doentes terminais do único refúgio conhecido de seus sofrimentos. De que servem umas semanas a mais de vida quando tudo o que há de bom na vida já se acabou? E aí isso aqui me remeteu bastante a um outro livro que nós também já temos resenha aqui no Teofilia, que é De Darwin a Hitler, Ética Evolucionária, Eugenia e Racismo na Alemanha. Tá, e o autor aqui ele vai mostrar então essa evolução do pensamento eugênico, né, da vida que vale a pena ser vivida, né, os doentes terminais, como nesse caso, né, não são vidas que valem a pena serem vividas, não são vidas úteis ou vidas, enfim, então devem ser eliminadas, né? Esse é o processo da natureza, ela escolhe a morte para os fracos e tudo mais, e apenas o apto, apenas o forte é que sobrevive e tem o direito de transmitir os seus genes para a posteridade, tá? Então me remeteu um pouco a esse livro, que uma vez que a gente abre essa brecha para casos de eutanásia, assim, de doentes, de tudo mais, então a gente começa a ter
a gente começa a ter precedentes, né? E é aquele argumento da bola de neve, né? Isso vai aumentando as coisas, né? Daqui a pouco é aborto, é eutanásia assim, é eutanásia assado, e daqui a pouco é as raças superiores, e lá estamos nós num campo de concentração novamente, né? Como foi o caso aí dessa evolução, né, que ocorreu, a evolução no pensamento. Evolução até é irônico falar, né, porque evoluir pressupõe uma melhora, né, e não é o caso, né, mas um desenvolver da ideia até que a gente acabou aí num campo de concentração, acabamos no que aconteceu no século passado, né, na Alemanha nazista e tudo mais. Esse livro expõe muito bem esse fato histórico, tá? Vale a pena dar uma conferida lá na nossa resenha, que tem aí no Teofilia, ou mesmo adquirir e comprar, né, e ler o próprio livro. Aí nós vamos para a página 102. Lá nós encontramos o seguinte: será que deveria haver um direito à eutanásia ou um direito ao suicídio assistido? Parece-me perigoso criar direitos tais, e isso por duas razões. A primeira é uma preocupação geral, partilhada por muitas pessoas hoje em dia, com a inflação dos direitos. Todos nós nos interessamos pela saúde, mas dizer que tenho direito à saúde é elevar minha saúde à condição de seu dever. Em geral, encher o mundo de direitos é também enchê-lo de deveres. E isso significa criar um crescente, intolerável e possivelmente contraditório fardo do qual nem os cidadãos como um todo, nem o governo, seu bode expiatório favorito, podem se livrar. Então é aquela coisa, quanto mais direitos eu tenho, mais deveres você tem em relação a mim, né? Então se eu tenho o direito de não ser importunado por sei lá o que, isso implica que você tem o dever de não me importunar em relação ao item estabelecido. E assim vai indo. Quanto mais direitos nós temos, mais deveres os outros têm em relação a nós, ou nós em relação aos outros, né? E boa parte dos direitos que a gente acaba acreditando que tem, a gente vai jogar sempre na conta do governo, né? Sempre na conta do Estado, né? Então a gente foi educado para isso, né? A gente foi ensinado assim, a depender dos direitos que o Estado nos proporciona, né? Nos concede graciosamente, né? Enfim. Em segundo lugar, é quase certo que abusarão desse direito aqueles que pretendem se beneficiar com uma morte. Será difícil provar, após a morte, que o falecido não estava exercendo o seu direito legal de morrer. Ao mesmo tempo, todas as heranças que tiverem a eutanásia como causa serão colocados sob suspeita. Novamente, ocorrerá um litígio massivo. E aqui, claro, o Scruton ele nem menciona ainda a questão assim da sacralidade da própria vida humana, né? Eu gosto de uma frase do George MacDonald, ele vai dizer que o princípio único do inferno é este: eu sou meu. Depois disso, vamos para o capítulo de número 5, o sentido do matrimônio. Casamento também é assunto para Roger Scruton. Página 108, nós encontramos o seguinte: como os sociólogos estão começando a perceber, esse ganho em liberdade para uma geração implica a perda para a próxima. Claro, ele está se referindo aqui ao direito ao divórcio, né? Crianças nascidas dentro de um casamento têm probabilidade muito maior de ser socializadas, extrovertidas e aptas a formar seus próprios relacionamentos permanentes que crianças fora do casamento, pois seus pais firmaram um compromisso que incluía os filhos e que a sociedade aprovava. Esse fato é parte da profunda fenomenologia do lar conjugal. Filhos de pais casados encontram na sociedade um lugar já preparado para eles, provido por um regime de sacrifício parental e protegido por nossas normas sociais. Suprima o casamento e estará expondo as crianças ao risco de vir ao mundo como estranhos, condição na qual poderão permanecer pelo resto
da vida. É claro que sempre há exemplos do contra, né? Isso não é uma regra assim inviolável. Há gente que nasce fora de casamento e não tem problemas, é uma questão assim de estatísticas, né? Igual usar cinto de segurança, né? A gente sabe de história que de gente que se acidentou e foi salvo graças ao cinto, a gente sabe de história de gente que morreu por causa do cinto, mas a questão é estatística. Estatisticamente, salva muito mais vidas do que mata. A mesma coisa em relação a filhos dentro ou fora de uma família que é estruturada, que é bem ajustada, né, como casamento sólido, e filhos de uma família desestruturada, onde há aquele rodízio de pais dentro da casa, esse tipo de coisa. Né? A tendência é que a criança sofra com isso, né? E haja sequelas, haja problemas para a vida adulta, né? Essa é uma tendência. Depois disso, vamos para a página 121. Quando o Estado usurpou o rito do matrimônio e remodelou o que antes fora uma lei sagrada, era inevitável que se perdesse o laço marital. Claro, né? Isso é algo que é instituído pelo próprio Deus, isso não é algo que o Estado vai mandar, vai dizer o que é, o que não é casamento, o que é ou não é, né? Pois o Estado não representa o eterno. O seu respeito pelas futuras gerações não é tão grande a ponto de desconsiderar os caprichos da atual geração. O Estado é sempre e inevitavelmente o instrumento de seus atuais membros. Ele responderá à pressão deles e tentará satisfazer as suas demandas. Portanto, julgou conveniente reverter o sacramento para permitir o divórcio fácil, reduzir o casamento de voto a contrato e, em seu mais recente ato de liberalização, permitir o casamento ou seu equivalente civil entre as pessoas do mesmo sexo. Tá? O casamento não é uma instituição do Estado. O casamento é uma instituição divina. É Deus quem institui o casamento, é Deus quem cria o casamento e o faz já logo nos primeiros capítulos de Gênesis. O Estado ele tenta usurpar essa concepção, mas ele não nos diz o que é ou o que não é casamento, ele não tem autonomia para tal. Página 122. Sociedades só perduram quando se devotam às futuras gerações e fracassam, como o Império Romano, quando os prazeres e as fantasias dos viventes consomem o estoque de capital social. Mais uma vez aquele contrato burkeaniano entre mortos-vivos e não nascidos ainda. Então é o amor para com as futuras gerações que possibilita uma nação se desenvolver, né, e permanecer, né? Interessante a colocação de Scruton. Já na página 126, o seguidor de Michel Foucault dirá que as sociedades já não precisam do casamento burguês para gerar filhos e conceder-lhes capital social. Ao contrário, o casamento burguês é um empecilho para as novas formas de reprodução social que estão todas nas mãos do Estado. E isso me lembra Jean-Jacques Rousseau, né, que vai dizer que o homem ele nasce, bom, a sociedade é que o corrompe, porque esse primeiro contato do homem com a sociedade é com a família. A família tem os primeiros experimentos sociais, né, onde a criança vai aprender a repartir o brinquedo com o colega, com o irmão, né, aprende a obedecer autoridades, esse tipo de coisa. Então, o primeiro contato com a sociedade é na família. Então a família acaba por se tornar o berço de toda a corrupção humana, já que é a sociedade quem corrompe o ser humano, então a família é o berço de toda a corrupção. Então as famílias deveriam ser impedidas, de acordo com Rousseau, a educarem os seus filhos. Isso deveria estar nas mãos do Estado, como então o Foucault aqui também coloca, né? Então a reprodução social estão todas nas mãos do Estado, né? Vejam só onde a gente chega. Um pouco além, nessa mesma página, ele vai escrever que
A observação empírica está começando a confirmar o que deveria ter sido óbvio a priori, ou seja, que as sociedades em que o voto de casamento está dando lugar ao contrato de prazer sexual também estão parando rapidamente de se reproduzir. E é aí que a gente observa aquela inversão da pirâmide social, né? Enquanto nós tínhamos geralmente vários jovens nascendo e poucos idosos, né, conforme vão morrendo. Hoje em dia nós temos vários idosos e poucos jovens nascendo, né, e os jovens sempre precisam depois bancar a questão ali de aposentadoria, né, estar contribuindo com o INSS, esse tipo de coisa, e o Estado vai enfrentar problemas em relação a isso, né, são desafios que a sociedade né, que o mundo atual nos apresenta. Tá? Isso a gente observa na Europa como um todo, até o Brasil tem tido casos assim semelhantes dependendo do local, né, e tal. E aí na página 128, para fechar esse capítulo, ele volta a falar sobre casamento gay. Considerar o casamento gay meramente como uma opção possível dentro da instituição é ignorar o fato de que uma instituição molda o motivo para nela ingressar. O casamento cresceu em torno da ideia da diferença sexual e de tudo que a diferença sexual significa. Converter essa característica de fator essencial em favor acidental é modificar radicalmente o casamento a ponto de não ser mais possível reconhecê-lo como tal. Os gays querem o casamento porque querem a aprovação social que ele implica. Mas, ao admitir o casamento gay, privamos o casamento de seu sentido social, como uma bênção aos não viventes dada pelos não nascidos. No sentido de que a bênção, então, é dada aos que vivem, né, que entram na instituição do casamento, né, entram nesse compromisso matrimonial, e isso dado pelas futuras gerações ainda não nascidas, que serão fruto desse casamento. Então, é claro que é uma bênção dos viventes para com os não nascidos o fato da geração da vida, mas o fato da ingressão no casamento, né, é por causa dos que vêm. Então é uma bênção deles ainda não existentes para com os viventes, nesse sentido. Portanto, a pressão pela aceitação do casamento gay é, em certa medida, autodestrutiva. Claro, se é que quem faz essa pressão está realmente interessado com a aceitação do casamento gay propriamente dito e não com a destruição do conceito de casamento, porque o que a gente vê é uma destruição então do conceito de casamento, né, da instituição, como esse fim, né, das diferenças do sexo que vão gerar a continuidade da sociedade e fundamentar um ambiente estável socialmente falando, né, para o tecido da formação do tecido social, né, dentro da instituição da família, uma família estruturada. Então a gente vê essa quebra de sentido quando se considera também essa possibilidade. Então talvez no fundo, eu desconfio que no fundo, o que se deseja nem é a aceitação do casamento gay como um todo, mas sim a destruição da própria concepção de casamento, né? Isso em nome da atomização da sociedade. Uma vez a sociedade atomizada, ou seja, indivíduos por si, né, cada um vivendo a sua vida sem essa junção familiar, sem esse núcleo familiar, eles se tornam então cada vez mais dependentes do Estado. Chesterton dizia que a família é a célula de resistência contra a opressão. Então, quanto mais desestruturadas as famílias, quanto mais desconstruído o conceito de família, mais fácil para uma tirania, né? Mais fácil para a instituição da opressão ditatorial. Dando sequência, capítulo de número 6, Apagando a Luz, páginas 145 e 46.
Em contrapartida, nós, que vivemos no ambiente amorfo e multicultural da cidade pós-moderna, devemos abrir nossa mente, nosso coração a todas as culturas sem nos vincularmos a nenhuma. O resultado inevitável desse relativismo é o conhecimento de que nenhuma cultura tem o direito de reivindicar nossa atenção e que nenhuma cultura pode ser julgada ou rejeitada por alguém que não faça parte dela. Mas outra vez encontramos uma contradição. Pois aqueles que defendem essa abordagem multiculturalista são, em regra, veementes em sua rejeição à cultura ocidental. Said, que é aqui um autor que ele está se referindo, não é uma exceção. Ao mesmo tempo que nos exorta a julgar outras culturas em seus próprios termos, quer que julguemos a cultura ocidental de um ponto de vista externo a ela, a fim de colocá-la contra alternativas e de julgá-la negativamente como etnocêntrica e até mesmo racista. E nesse mesmo sentido, ajudando a lançar mais luz sobre a citação na página seguinte, 147. Em lugar da objetividade, temos apenas a intersubjetividade. Em outras palavras, o consenso. Verdades, sentidos, fatos e valores são hoje tidos como negociáveis ou fluidos, líquidos, para usar os termos do Zygmunt Bauman. Verdades, no entanto, o curioso é que esse subjetivismo vago é acompanhado de uma vigorosa censura. Aqueles que colocam o consenso no lugar da verdade passam rapidamente a distinguir o consenso verdadeiro do falso. Desse modo, o consenso adotado por Hart, outro autor, exclui, sem exceção, todos os conservadores, tradicionalistas e reacionários. Só os esquerdistas pertencem a ele. Assim como apenas feministas, radicais, gays ativistas podem tirar vantagem da desconstrução. Assim como apenas os oponentes do poder podem usar as técnicas de sabotagem moral de Foucault, e assim como apenas os multiculturalistas podem se beneficiar da crítica de Said aos valores iluministas. Tá? Então é uma subversão da própria linguagem. A gente acusa o outro de ser intolerante para que eu possa ser intolerante com ele, de consciência tranquila, tranquilamente. Então é um jogo de palavras, isso aqui, para tentar se passar pelo bonzinho, e sempre o outro é que é o vilão no negócio. Para finalizar esse capítulo, o mesmo raciocínio que pretende destruir as ideias de verdade objetiva e de valor absoluto impõe o politicamente correto como algo absolutamente obrigatório e o relativismo cultural como algo objetivamente verdadeiro. Então é uma contradição, é contraditório. Aqui nós temos não a negação de uma obrigação moral, mas justamente a afirmação dessa obrigação moral. É totalmente contraditório. Serra-se o galho aonde se está sentado. Mas vamos para o capítulo de número 7, que se chama Religião e Iluminismo. E aí nós vamos para a página 148 e 49, onde nós encontramos o seguinte. Os pensadores do iluminismo atacaram a doutrina religiosa, admitindo secretamente que o comportamento religioso é resultado da crença religiosa e que cessará quando a crença for refutada. E a maioria das crenças religiosas é muito fácil de ser refutada ou, em todo caso, radicalmente questionada. Talvez a única exceção a essa generalização seja a crença no Deus dos filósofos, o amor que move o Sol e as outras estrelas, como Dante descreveu, que desfruta do dúbio benefício dos argumentos medievais semelhantes a uma hidra, pois a cada cabeça cortada com o poder da lógica nascem outras duas. No entanto,
Até esses argumentos começaram a parecer frágeis após a publicação da Crítica da Razão Pura de Kant e dos Diálogos sobre a Religião Natural de David Hume. E, embora Kant tenha pretendido defender a fé contra a superstição, seus escritos, mesmo a obra Religião nos Limites da Simples Razão, estimulam o leitor o desagradável pensamento de que talvez exista apenas a superstição. Aqui eu acho que talvez um outro filósofo teria uma boa contribuição com Roger Scruton, e este é Richard Swinburne, que é também um filósofo, leciona em Oxford, ou lecionava em Oxford. E este livro nós também já temos resenha dele aqui no Teofilia, né, A Existência de Deus, onde ele vai tratar sobre essas questões dos argumentos para a existência de Deus. Ele é muito mais teológico, né, do que Roger Scruton. E aí na página 8 e 9 eu separei uma citação aqui. É inegável sua influência no pensamento de Immanuel Kant, aqui ele se referindo a David Hume, os dois autores que Scruton menciona. E o enorme papel que os dois tiveram na forte tendência que teve a filosofia do século XIX e início do século XX de considerar a crença religiosa algo não fundamentável em termos de razão argumentativa, né? Apenas a superstição. Em outras palavras, a crítica que fez Hume com a ajuda de Kant, a possibilidade de se argumentar racionalmente em favor da existência de Deus, teve enorme alcance na filosofia da religião dos séculos posteriores. Assim, pelo menos como pano de fundo, a tese de que a crença em Deus não é defensável racionalmente resultou na história da filosofia recente em críticas de Feuerbach, Marx, Nietzsche e Freud à religião. Então, cara, eu acho assim que é uma boa contribuição para com o Scruton, né, fazer essa leitura conjunta, Scruton e Swinburne, dois grandes filósofos, que esse comentário dele dá a entender assim que Kant e Hume ali são mais ou menos definitivos, e poxa, não são, né? Alvin Plantinga, Richard Swinburne são desenvolvimentos interessantíssimos da filosofia e da argumentação para a existência de Deus dentro da disciplina da filosofia, né? Claro, nós temos esses exemplos mencionados por Swinburne, na verdade nem por Swinburne, essa citação que eu li é do prefácio, que é de outro autor, né, Portugal, mas que é uma linha de raciocínio, né, que vai ali resultar em Feuerbach, Nietzsche, essa galera toda, mas, cara, tem outras vibes, né, outras correntes dentro da filosofia muito mais interessantes, né. 156. A tese de que as religiões sobrevivem e se disseminam por serem funcionais não é de maneira alguma nova e foi defendida com base em premissas divergentes por Montesquieu, Hume, Feuerbach, Schopenhauer e Nietzsche. De fato, é inegável a constatação de que a religião tem sido universalmente aplicada à tarefa de proteger o matrimônio e a família contra a predação sexual, garantindo assim a transferência de capital social entre as gerações. Isso, claro, perpetua a sociedade, porque é um ambiente saudável onde as pessoas se desenvolvem e tudo mais, né? Mas, ele prossegue, a analogia com a matemática é útil. A habilidade matemática é uma vantagem evolucionária evidente, porque nos protege de erros graves e fatais. Mas ela é vantajosa porque é verdadeira, objetivamente verdadeira. E será que não seria esse o caso também em relação assim, ao coração da religião? É claro que as religiões elas vão discordar em detalhes. Para o cristianismo, Jesus foi crucificado e ressuscitou. Para o islamismo, nem uma coisa nem outra. Então, nos detalhes, é impossível que todas elas estejam corretas, mas será que o núcleo não há um fundo de verdade a respeito da existência de algo maior do que nós mesmos, que traz a existência, o universo, a fim da existência de seres inteligentes em nosso universo? O que as evidências científicas apontam a esse respeito? Página 157. A essa altura, o memetista
o memeticista, para usar aqui os termos do Dawkins novamente, dirá que existem duas entidades cuja sobrevivência está em questão: a comunidade de adeptos da religião e a religião que compartilham. A religião é um meme que sobrevive e floresce ao se instalar nas pessoas. Tal como crê Dawkins, ela pode ser um parasita que trabalha para enfraquecer o seu hospedeiro. Ou, tal como argumenta Dennett, o Daniel Dennett, outro dos 4 cavaleiros do novo ateísmo, talvez seja apenas um simbionte que floresce e definha sem gerar nenhum benefício para a vida que o abriga. Nesse caso, porém, será necessário compreender a natureza do meme religioso. Será preciso examinar o que ele é, como penetra o entendimento humano e o que nos proporciona por meio do conhecimento no sentido e do sentimento comunitário. Assim como o meme matemático, sua sobrevivência talvez esteja intimamente relacionado à sua veracidade. E na página 162, não obstante, sua enorme influência nos últimos tempos se deve às suas tentativas de se livrar do jugo religioso para se tornar um espírito livre que não apenas rejeita a doutrina religiosa, mas vive num mundo em que a religião foi superada. Ele está falando de Friedrich Nietzsche, aqui eu não mencionei antes, né? Tal como reconheceu em sua teoria do Übermensch, que é então um termo alemão para super-homem, mais ou menos assim, né? A superação da religião exigiria a superação do homem e uma vida além do bem e do mal. Uma vida de completa e insuportável solidão. Nietzsche ficou louco antes de chegar a esse ponto. Seu exemplo deveria nos servir de alerta. Ainda nesse capítulo, nós vamos para a página 167. O modernismo na arquitetura caminhou de mãos dadas com os projetos socialista e fascista para libertar a antiga Europa de seu passado hierárquico para moldá-la como uma sociedade sem Deus, mas ordenada, que viveria com o reconhecimento honesto de que o fim último é o homem, não Deus. O processo de secularização não se contentava mais em apenas sustentar as antigas instituições com base em recursos puramente humanos. As antigas instituições deveriam ser destruídas e substituídas por mecanismos funcionais, feitos exclusivamente pelo homem, os quais satisfariam as necessidades de uma sociedade que havia se livrado dos grilhões do dogma religioso. Ainda sobre esse aspecto aí da arquitetura, que é o que o Scruton também trabalha, né? Livro dele sobre beleza e outros mais antigos sobre arquitetura propriamente dito. E a cidade está sendo implodida por um novo tipo de arquitetura irreverente, que abandonou a disciplina puritana dos modernistas com o objetivo de nos lembrar que não existe permanência, não há eternidade, não há cidade celeste a ser construída com pedras, mas apenas um sorriso jocoso feito de vidro. Como isso acaba assim, imprimindo valores em toda a sociedade, né? Isso faz parte da internalização de ideias em nosso ser. E por último desse capítulo, página 175. Em suma, creio que em razão de seu zelo quase religioso, a segunda onda de secularização não diminui as necessidades religiosas de nossa espécie. Talvez tenhamos perdido a crença no transcendente, mas nossa fome do sagrado ainda parece irromper no mundo público, em formas grotescas que seriam cômicas se não fossem sinais de uma profunda desordem emocional, de uma recusa em aceitar o sagrado sob a única forma que realmente já nos foi oferecida. A gente chama isso de predicamento humano, né? Essa ânsia do ser humano
por Deus, por eternidade, por sentido, por propósito, tudo isso apontando para algo além de nós mesmos, além da própria realidade materialista. Agora vamos para o capítulo de número 8, a tentação totalitária, Scruton falando sobre totalitarismo. E aí vamos para a página 193. A vanguarda começa com o ataque ao grupo, a classe ou raça culpável. O escolhido é marcado por seu sucesso anterior, cujos frutos lhe serão tirados, destruídos ou distribuídos entre os vencedores. Os membros do grupo serão humilhados e mesmo reduzidos a algum tipo de condição animal para que seja mostrada a medida de sua antiga presunção. É o que faz, por exemplo, os nazistas em relação aos judeus, né? O que faz os comunistas em relação aos burgueses, né? E assim por diante. Então se escolhe o grupo, não, esse grupo é o grupo culpado, então você por fazer parte dele, você já é estigmatizado, você já é tido como um animal e já é automaticamente culpado. Página seguinte, 194. O veto ao direito de resposta é uma das marcas do ressentimento em sua versão patológica. A diferença entre acusação e culpa e culpa é abolida. É tudo a mesma coisa. Se você é acusado, você já é culpado, né? Não tem diferença entre a acusação ou a culpa mesmo. Daí a importância de crimes novos e muitas vezes inventados que expressam uma condição existencial, não uma má ação específica. Você é judeu, ou burguês, ou kulak? Sim, admito. Então, qual a sua defesa? Se você é judeu, então como é que você vai tentar se defender? Tá? E aí, seguindo ainda nesse raciocínio aí de totalitarismo e tal, o capítulo 9 vai falar sobre novilíngua e eurolíngua. Novilíngua é uma palavra desenvolvida, né, inventada aqui por George Orwell em 1984, que é uma grande distopia, acho que é um dos livros assim, mais populares hoje em dia, né, tem muita gente comprando e lendo, e é uma história legal, vale a pena, onde então existe uma novilíngua, né, uma língua nova, uma nova criação, uma subversão da linguagem. E aí o Scruton faz toda uma comparação com os nossos dias, com a nossa realidade, em especial aqui a questão da Europa, daí no contexto dele, mas claro que é verdade também na nossa, né, pessoas defendendo a democracia de forma antidemocrática, né, defendendo a justiça social com a implantação de políticas injustas, né, e tem coisas assim relacionadas a você usa termos que perderam o sentido em relação ao valor que outrora tinha aquelas palavras. E aí vamos para a página 198 e 99. Como foi fácil assassinar milhões de inocentes quando não ocorria nada pior do que eliminação dos kulaks. Como era fácil confinar pessoas durante anos em campos de concentração onde trabalhavam até adoecer ou morrer, quando a única coisa que a linguagem nos permitia observar era a reeducação. Os nazistas seguiram o exemplo e inventaram sua própria novilíngua. Aprenderam a silenciar os oponentes não é um ato tirânico quando este é descrito como um termo alemão aqui que eu não vou tentar mencionar, e que não há assassinato em massa quando este é perpetrado como uma solução final. Então, como a utilização das palavras corretas parece que elimina boa parte do que aquilo significava efetivamente, né? O sentido da novilíngua aqui. E aí na página 205, ele vai afirmar: a novilíngua prefere falar em forças, em classes e em marcha da história e só considera as ações dos grandes homens como Napoleão, Lenin e Hitler temas passíveis de discussão, porque são realmente a expressão de forças abstratas, como o imperialismo, o socialismo revolucionário e o fascismo. Os ismos que controlam a mudança política agem por intermédio das pessoas, mas não provêm
delas, né? E aí dos grandes exemplos que ele dá na página 210 é sobre as políticas inclusivas, e ele passa a escrever: isso não quer dizer que as regulamentações de fato atingirão o objetivo da inclusão social, pois, como todas as tecnicidades da Eurolíngua, essa expressão denota um mistério que não pode ser desvendado. A questão é que as leis devem passar por um teste ideológico, contanto que a frase inclusão social possa ser repetida de modo incansável com as regulamentações, estas serão protegidas e os protestos serão automaticamente condenados como algo incorreto do ponto de vista político. A função da ideologia inclusiva não é incluir alguém, mas excluir aqueles que representam uma ameaça à nova classe política. E agora daí vamos para o capítulo de número 10, a natureza do mal, onde na página 222 há uma curiosidade apenas, né, título de curiosidade. Como sabemos, a inspiração de Orwell, que eu mencionei agora há pouco, para escrever 1984, que é uma distopia, veio da observação da conduta dos comunistas na Guerra Civil Espanhola, né? Então, aí uma curiosidade histórica só, não tenho muito mais a comentar. Página 224, ele vai dizer: a negação da alma humana sempre nos impressiona por parecer uma espécie de projeto. E, por essa razão, não resistimos a imaginar que há uma vontade, um propósito e um ódio à criação por trás de seus sinistros mecanismos. Isso aqui me remeteu a que a gente tem muitas vezes ignorado a ação do próprio diabo no mundo. É claro que a gente corre dois extremos, né? O perigo de dois extremos. Um é atribuir tudo ao diabo, né? Tudo é culpa do diabo, a gente não toma mais para nós as responsabilidades. E isso é um erro, nós de fato temos responsabilidades, mas em contrapartida, por vezes, a gente ignora a existência e a ação do diabo no mundo. E aí eu lembrei deste livro aqui, Marx e Satã, que já foi resenhado aí pela Samara, já tem resenha dele aqui no Teofilia. Eu ainda não li, mas a Samara leu. Eu tô para ler aí nos próximos... Daqui a pouco chega a vez dele também, né? Não vai demorar muito. E também o Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Esse aqui sim eu já li, um baita livro muito legal. Livro assim para ser lido em uma tarde, cara. Flui muito bem a história. Tá? Então, cara, o diabo age também, né? O Nick McRyan, que é o baterista da banda de heavy metal Iron Maiden, ele é abertamente cristão e em determinada ocasião ele é questionado, né? Como é que um cara que é cristão fala sobre a sua fé e toca lá um The Number of the Beast, né, e tal. E aí ele vai dizer que, olha, um dos maiores truques do diabo é fazer você acreditar que ele não existe. Né? Então, cara, a gente não pode ignorar também. Também o diabo mexe seus pauzinhos, né, na sociedade, na cultura, na política e tudo mais. Né? E aí, por último, o capítulo 11, que é Eliot e o conservadorismo, né? Onde na página 236 ele vai escrever: o próprio conservadorismo é um modernismo, e é nisso que está o segredo do seu sucesso. O que diferencia Burke dos revolucionários franceses não é sua fixação com o passado, mas seu desejo de viver plenamente no presente, de compreendê-lo de todas as suas imperfeições e aceitá-lo como a única realidade que nos é oferecida. Tal como Burke, Eliot reconhecia a distinção entre uma nostalgia fixada no passado, que é apenas mais uma forma de sentimentalismo moderno, e uma tradição genuína, que nos dá a coragem e a sagacidade para vivermos no mundo moderno. Então não é uma questão assim, de querer voltar ao mundo pré-moderno, mas de saber viver na modernidade, de saber viver no mundo moderno com a devida criticidade. Mais uma vez, o contrato burkeaniano entre mortos, vivos e não nascidos. A crença no contrato
burkeano entre os vivos, os mortos e os não nascidos, Burke sugere que apenas os que ouvem os mortos qualificam-se para proteger os não nascidos. É que, claro, mais uma vez, né, cara, nós estamos falando de espiritismo, né, de ouvir de verdade, né, de uma consulta aos mortos, esse tipo de coisa. Não, não, pelo amor de Deus, né, estamos falando de ouvir no sentido da história, né, de aprender com a tradição, de herdar os princípios, os valores e de legá-los também à posteridade, é nesse sentido. Ainda na página 251, ele vai escrever: a resposta conservadora à modernidade é abraçá-la, mas abraçá-la de maneira crítica, com a plena consciência de que os feitos humanos são raros e precários, de que não temos o direito divino de destruir a nossa herança, mas que devemos nos submeter de forma paciente à voz da ordem e fornecer um exemplo de vida ordenada. Para o socialista, o futuro da humanidade é simples. A ordem existente deve ser eliminada para dar lugar ao futuro. Mas, como sabemos, ele não aparecerá. O futuro, né, não aparecerá. Essas filosofias que pregam um mundo novo, né, um admirável mundo novo, são mentiras e ilusões. São produtos de um sentimentalismo que encobre os dados da natureza humana, uma natureza que é caída, que jaz no pecado e que é incapaz de desenvolver um projeto utópico de sociedade. Vale muito a pena a aquisição e a leitura do livro. Roger Scruton, ele é sempre assim sábio nas suas colocações, né? Ele vê longe e, cara, é bem interessante mesmo. Fico por aqui com as minhas observações a respeito do livro e falou, até a próxima!